Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cacau Ortega. Hoje é um vídeo muito rápido falando sobre reserva de emergência. Agora é para você não esquecer mais. Muito provavelmente você já ouviu falar milhares de vezes sobre reserva de emergência, mas dessa vez vai ser pela última, hein? Vamos definir e vamos entender de vez o porquê é necessário uma reserva de emergência e como calcular a quantidade que você tem que guardar na sua reserva de emergência e aonde investir, tá? Primeiramente, reserva de emergência. Você precisa dela para utilizar em momentos de emergência, como o nome próprio diz. Perdeu o emprego, algum acidente, algum problema de saúde, alguma coisa drástica ou um gasto inesperado, você não precisa recorrer a empréstimos em bancos ou pedir para algum amigo, alguma coisa do gênero, né? Normalmente empréstimos em bancos você vai pagar um absurdo de juros, então você, tendo essa reserva de emergência, você não corre esse risco, você não se expõe a ter que pagar muito mais do que aquele dinheiro que você teoricamente precisaria gastar e você fica mais tranquilo, beleza? Até psicologicamente falando. Como que nós calculamos nossa reserva de emergência? Aonde nós precisamos colocar essa reserva? Tá? Vamos começar pelo início, tá? Calculando reserva de emergência. Vamos ver aqui, ó. A reserva de emergência, ela tem que ser igual a 6 ou 12 vezes o seu gasto médio mensal. Tá? Então você tem que ter lá guardadinho, investido num lugar muito seguro e com muita liquidez, de 6 a 12 vezes o seu gasto médio mensal. O que é o gasto médio mensal? O gasto médio mensal é basicamente o que você gasta por mês para pagar suas contas. Contas de telefone, de luz, de água, internet, Netflix. Tudo que você gasta recorrente, você soma lá. Por exemplo, pega aí o ano de 2020, de janeiro a dezembro. Veja o tanto, o valor total que você gastou de janeiro a dezembro com as suas contas, né? Soma tudo, divide por 12 e você vai chegar no valor médio, num gasto médio mensal para pagar suas contas dos meses. E aí você vai definir, você vai chegar nesse gasto médio mensal. O que você vai fazer agora? Basicamente multiplicar ele por 6 ou por 12 vezes. Por que existem duas opções? Não existe uma regra, não existe um padrão, tá? É apenas uma diretriz, um direcionamento para iniciar. Normalmente quem trabalha de carteira assinada ou ou é um servidor público, tem uma renda lá que cai a todo mês igualzinha na sua conta, né? Você pode ter uma certa tranquilidade a mais. Então, com 6 meses guardado é o suficiente para você. Já quem trabalha com comissões, com vendas, que depende das vendas que ele executa, com bônus, com algo do gênero assim, que você não tem uma renda recorrente, ou seja, que você recebe meses diferentes, valores diferentes por mês, é interessante você calcular um valor médio, tá? E por isso, né, por depender de algumas outras opções, você precisa ter um pouquinho mais, né? Aí nesse caso a gente colocou aqui 12 meses, um pouquinho mais de segurança, tá? Porque você não sabe se aquele mês que você está trabalhando vai render a mesma coisa do mês anterior e assim, né, por diante. Então por isso que existem essas duas opções. Não é uma regra, tá? Obviamente você tem que saber o quanto você acha necessário guardar, né, quais são os riscos, né, do seu emprego, a gente tem que avaliar, mas de 6 a 12 meses aí é um número ideal, beleza? Vamos fazer uma simulação aqui, por exemplo. Se o gasto médio mensal é de, vamos colocar aqui, R$ 2.000, certo? Então para você formar sua reserva de emergência, você precisa ter aí de 12 mil a 24 mil reais investidos num lugar seguro, tá? Um lugar com alta liquidez, para que sua reserva de emergência seja formada corretamente, tá bom? Você pode estar perguntando aqui, ó, o que é esse K? Normalmente, as pessoas que falam sobre investimentos, sobre dinheiro, o K significa 1000. Então todo vídeo que você vê eu colocando lá 10K, 12K, 5K, significa que é 10 mil, 12 mil reais, 5 mil reais e assim por diante, tá bom? E agora beleza, chegamos nesse ponto, já sabe o que é reserva de emergência, quando chegar no seu valor, né? Só multiplicar por 6 ou por 12. E agora aonde nós temos que colocar, aonde que a gente faz, onde nós vamos formar a nossa reserva de emergência? Existem 3 locais, tá bom? Primeiro, Tesouro Selic. Tesouro Selic. Segundo, Fundo DI. Com liquidez diária. E o terceiro, conta remunerada. Beleza? Qual que é que eu mais gosto? Obviamente, Tesouro Selic, que é o que eu tenho, tá?
Mas qualquer uma das três está correta. Eu vou explicar um pouquinho cada um. Tesouro Selic, você basicamente empresta o seu dinheiro para o governo. O governo pega esse dinheiro e reinveste ou aplica em infraestrutura, investe em saúde, educação, basicamente isso daí, tá? Os projetos que ele precisa desenvolver. Você não precisa ter medo de emprestar dinheiro para o governo, pensando que existe roubalheira, nada do gênero, tá? Isso daí independe. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tesouro Selic é o investimento mais seguro que nós temos aqui no nosso país hoje em dia, tá bom? Então, Tesouro Selic, basicamente, você empresta o dinheiro para o governo e eles pagam juros por isso, que é os juros, que é a variação da Selic, tá bom? DI, fundo DI. O fundo DI ele vai te render a mesma coisa praticamente do Selic. Tá? Ele é o DI porque normalmente os bancos consideram o DI uma taxa para que eles se balizem para determinar as taxas de cada banco. Tá? Mas é basicamente o mesmo valor do Selic. Tá? Fundo DI com liquidez diária. Você vai estar investindo num fundo, tá? DI, que ele vai render exatamente o Selic, com liquidez diária. Por que liquidez diária? Existe a questão que eu te falei de liquidez. Liquidez é muito importante. Liquidez é o quê? Quando você, liquidez é o tempo que você leva para transformar o seu investimento em dinheiro novamente na sua mão. Ou seja, o Tesouro Selic ele tem uma liquidez D+1. Ou seja, D é o dia que você pediu o resgate, que você quer aquele dinheiro de volta, mais um, que é o dia que o dinheiro vai estar na sua conta. Ou seja, você pediu hoje, no próximo dia útil ele está na sua conta. Fundo DI com liquidez diária é a mesma coisa. Existem D+1 e D+0, ou seja, cai no mesmo dia que você pediu, tá? E aqui por último, a conta remunerada. Conta remunerada normalmente você já tem, você já sabe até o que eu estou falando. O Nubank, por exemplo, ele rende 100% de CDI. Então o Nubank, você deixando o seu dinheiro na conta corrente, na sua conta remunerada, automaticamente ele já vai gerando uns jurozinhos para você, tá bom? Então o seu dinheiro na conta corrente do Nubank ele já gera. O que eu indicaria? Eu indicaria você o Tesouro Selic ou um fundo DI, tá? Por quê? Por mais que a conta remunerada seja prática, né, o dinheiro está muito fácil para você. Né? Você entra na conta, você consegue pagar com cartão, você consegue usar ele, você consegue, sabe, de uma facilidade, você consegue gastar de uma forma mais fácil. Já o Tesouro Selic e o fundo DI, você tem que entrar na corretora e resgatar, né? Fazer algum procedimento, então ele dificulta um pouquinho. Às vezes você naquele impulso de querer gastar, você acaba gastando na conta remunerada, mas nos outros, no Tesouro Selic ou no fundo, você dá aquela segurada, entendeu? Então, indicaria aí Tesouro Selic ou fundo DI, beleza? Esses dois aqui normalmente você precisa ter, né? Normalmente não, você precisa estar cadastrado em uma corretora de valores para ter acesso a eles, tá? Tesouro Selic e o fundo DI, então você faz um cadastro na sua uma corretora de valores que você escolhe, que você gosta, que você vai analisar, transfere o dinheiro para a conta dessa corretora e através da conta da corretora você vai lá investir fundo DI ou investir Tesouro Selic e transfere a quantidade que você quer para esse fundo ou para o tesouro, formando assim aqueles 6 ou 12 vezes do seu gasto médio. Beleza? Então é basicamente o vídeo de hoje, só para você ter uma noção um pouco melhor sobre o que é a reserva de emergência, aonde formar e como fazê-lo, beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe os comentários aqui se tiver alguma dúvida, curta, compartilhe esse conteúdo para mais pessoas, para que a gente possa fazer mais vídeos desses e levar um pouquinho de conhecimento sobre finanças e investimentos para você. Valeu? Até a próxima. Tchau, tchau.